E aí, povo bonito, saudade de vocês. Então, hoje a gente vai continuar nossas aulas, certo? Nossa aula 3 aqui, por meio dessa nova forma de estudar, né? E vamos falar sobre novas áreas de influência do século XXI. É a aula 7 de Geografia 1, certo? Vamos falar sobre os novos grupos da economia emergente. Pessoal, quando eu falo de novas áreas de influência do século XXI, eu vou falar de áreas que começaram a surgir e ter uma participação considerável na economia global, certo? Porque nós já estamos acostumados com a América do Norte, com Estados Unidos e Canadá, como áreas de influência. Nós já estamos acostumados a considerar a Europa Ocidental, principalmente, como área de influência. O Japão, né? Só que começa a surgir novas áreas de influência nesse século XXI. E é justamente sobre essas novas áreas que nós iremos falar nesse momento, certo? E aí, uma dessas áreas é chamada, né, de emergentes, ou grupo de países considerados emergentes. São países que ultimamente vêm passando por um processo de desenvolvimento econômico considerável, né? Começa a ter uma mudança, a partir dessa evolução desse país, começa a ter mudanças. Essas mudanças no campo econômico, no campo diplomático, no campo político, no campo cultural e por aí vai. E o termo emergente, ele surge ligado a um estudo, na verdade o termo BRIC, né? Que é uma classificação para esses países emergentes. Ele surge com On Deal, né? Esse economista, ele é chefe de pesquisa sobre economia global. E em 2001, fazendo um estudo, né, ele começou a utilizar o termo BRIC para se referir a países que ele chamou de emergentes, e que estavam passando por um processo de evolução econômica muito forte, né? Mas que apresentavam algumas características bem peculiares. Entre elas, uma economia que estava em crescimento, um território amplo, com uma população considerável, né, em relação à população global, e, consequentemente, se mostrava um grande potencial, né, na economia global. Que países são esses, né? Você já conhece muito bem: Brasil, Rússia, Índia e China. Então, esses 4 foram colocados em 2011 nesse estudo como grande potencial de desenvolvimento econômico para os próximos anos. Em 2011, a África do Sul é inserida no grupo, maiúsculo, maiúsculo. Ela é inserida no grupo. Por que a África do Sul é inserida no grupo? Primeiro, aqui surgiu somente como uma forma de estudo, o termo surge como uma forma de estudo, mas os países que foram citados viram a possibilidade de começar a marcar reuniões, né, e estabelecer diplomacia para ampliar as relações entre os mesmos. Só que na África não tinha nenhum. Eu tinha na América do Sul, Brasil, eu tinha na Ásia, China e a Índia, eu tinha também entre Ásia e Europa, a Rússia. Mas esses países não tinham um suporte na África. O que é que acontece? Vamos convidar o país mais influente do continente, África do Sul. Mesmo não possuindo as características que foram levadas em consideração por On Deal para inserir os 4, né, no estudo inicial, a África do Sul era uma forma de adentrar na economia africana, né? Era a porta de entrada do BRIC para a África. E aí o BRIC, que era BRIC, a partir de 2011, passa a ser chamado de BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O S é de África do Sul porque é uma sigla em inglês, certo? Sul de África. Outro espaço que é considerado como uma área de influência do século XXI são os chamados tigres asiáticos, certo? Que daqui a pouco a gente aprofunda um pouco mais. Pronto, primeiro país, Rússia. Aí nós começamos com as características básicas da Rússia, certo? Maior extensão territorial, né? O país tem uma dimensão considerável, faz parte de 2 continentes,
Ásia e Europa, 11ª população do mundo, 12ª economia do mundo. Vale lembrar, pessoal, que a Rússia, ela, a partir de 1990, começa a passar pelo processo de transição. Era um país socialista, está passando pelo processo de transição, se tornando um país capitalista, certo? Então, é um país com grande potencial de crescimento. 5º maior orçamento militar do mundo, faz parte do grupo nuclear, que são os países que possuem armas nucleares, é membro permanente do Conselho de Segurança, lembrando que o Conselho de Segurança da ONU tem 5 membros permanentes, que são eles: Rússia, China, Estados Unidos, Reino Unido e a França, certo? Então a Rússia é um dos membros. Faz parte do G20, da APEC, que é um bloco econômico, e da CEI, que também é um bloco econômico, certo? Em 1989, a Rússia, ela passa, aliás, a União Soviética passa por toda aquela crise, né? Em 1991 nasce a Rússia. Em 89 a crise era profunda no sistema socialista, que acaba ruindo, né? Então o sistema socialista na União Soviética acaba ruindo, a Rússia se fragmenta, a União Soviética se fragmenta e a Rússia nasce. Nesse momento, pessoal, a Rússia, ela perde uma ampla rede de alianças. Por quê? Eu tinha a Comecon, eu tinha o Pacto de Varsóvia, e que simplesmente essas formas de aliança foram sendo desfeitas, já que não existia mais a União Soviética, e as nações que estavam surgindo ali e se desligando não queriam mais aquela permanência, aquele contato permanente que existia anteriormente, né? Um dos problemas para essa evolução econômica da Rússia: dependência do carvão e do gás natural, né? São os dois principais produtos de exportação da Rússia, o petróleo e o carvão, aliás, e o gás natural. E em 2008, quando aconteceu aquela crise que inicia nos Estados Unidos e se espalha para o mundo, a Rússia foi extremamente afetada, porque os compradores, né, diminuíram a importação desses produtos, né? Então a Rússia passa a ser muito abalada nesse processo. Um detalhe: a Rússia, ela precisa diversificar a sua economia, né? Que é o desafio que eu coloquei aqui no final. Para que a Rússia ela tenha essa evolução econômica, ela depende dessa diversificação da economia, diminuir a dependência do petróleo e do gás natural. Outro detalhe a respeito da Rússia são as tensões com relação aos Estados Unidos, ou seja, a Guerra Fria acabou, a União Soviética não existe mais, mas a herança deixada ainda gera uma certa tensão entre os Estados Unidos e a Rússia, certo? Nós temos o caso da Chechênia e da Ossétia, que são regiões que lutam pela independência e que são apoiadas pelos Estados Unidos. Eu tenho o caso da Crimeia na Ucrânia, né? A Crimeia foi tomada da Ucrânia pela Rússia e sempre os Estados Unidos se posicionando contra as atitudes da Rússia, né? E todas as vezes que a Rússia toma uma atitude que os Estados Unidos discordam, aí são empregadas as chamadas sanções, né? O Irã, no início deste ano, né, teve toda uma instabilidade com o Irã e gerou-se até muito questionamento se vai começar a terceira guerra mundial, né? Porque houve uma instabilidade muito grande no início do ano com relação ao programa nuclear iraniano, né? Outro detalhe importante é que, ultimamente, a Rússia está diminuindo a sua dependência, a sua relação comercial com a União Europeia, certo? E, para isso, ela começa a procurar novas áreas de investimento. África, América do Sul, né? América Latina como um todo, América do Sul em especial, novos parceiros comerciais. Por quê? Tendo novos parceiros comerciais, eu diminuo a dependência tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos, que é o grande objetivo da Rússia, diminuir o máximo possível a dependência dos Estados Unidos, certo? E o grande desafio, diversificar a economia. A Índia, segundo país que é considerado como a área de influência do século XXI. Os dados gerais da Índia. 7ª maior extensão territorial, segunda população do mundo, né, com cerca de 1,2 bilhões de habitantes, enorme diversidade étnica,
e infelizmente as minorias sofrendo, né, bastante. Quinta economia do mundo, era a sétima e recentemente passou a Itália e passou o Reino Unido, certo? Terceira, paridade de poder de compra, atrás apenas da China e dos Estados Unidos da China, né? Estados Unidos em primeiro, China em segundo, e à frente do Japão, que é o quarto. Também faz parte do grupo nuclear e do G20, certo? O desenvolvimento econômico da Índia, ele iniciou sendo misto. Quando eu falo de desenvolvimento industrial misto, eu estou falando que eu tenho investimento privado e investimento estatal, certo? Então, essa evolução econômica que nós temos do país é ligada a esses dois pontos. A indústria, ela cresceu porque teve investimento privado e investimento estatal, certo? A Índia vai se destacar pela produção de energia nuclear, satélites artificiais, informática, na área farmacêutica, né, a Índia chega a ser considerada a farmácia do mundo em desenvolvimento. A maior parte dos genéricos produzidos no mundo são produzidos pela Índia, certo? A maior parte dos farmacêuticos do mundo são indianos, espalhados pelo mundo, né? Eles não atuam apenas na Índia. Eles são grandes produtores também de softwares e se destacam pela Bollywood, né? Onde se produzem filmes, enfim, produções cinematográficas que são comparadas às de Hollywood, não no sentido tecnológico e qualidade, né? Mas pela grande produção, eles produzem demais. Aí nós temos o quê? A Índia sendo considerada uma superpotência em ascensão e que até 2035 se tornará o terceiro maior PIB do mundo, né? Eu falei agora há pouco que era o sétimo, superou o Reino Unido, superou a Itália, se tornou o quinto, e a tendência é que se torne o terceiro até 2035, superando o Japão e a Alemanha, certo? Ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. A China, e aí é o principal ponto, né, quando a gente fala de novas áreas de influência, a China é a principal nova área de influência na atualidade, né? Dados importantes sobre a China. Terceira extensão territorial, né, o terceiro maior país em extensão territorial. Maior população do mundo, mais de 1,3 bilhões de habitantes. Segunda maior economia do mundo, atrás dos Estados Unidos. Segundo maior orçamento militar, também atrás dos Estados Unidos. Faz parte do Clube Nuclear. É membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Faz parte do G20 e da APEC. A história da China, ela é marcada por uma certa submissão que foi imposta pelos países da Europa Ocidental e pelo Japão, certo? Então, ultimamente, a China começa a se livrar dessa submissão, assumindo uma posição de liderança, certo? Na economia global. E 3 eventos vão ser bem marcantes quando a gente fala dessa mudança na posição da China, né? Deixar de ser submisso e passar a ter uma atuação de protagonista. Eu tenho o primeiro, que vai ser a Guerra dos Boxers, que vai ser um movimento, um levante popular anti-ocidental, certo? Anticristão e anti-ocidental. Ou seja, aqui na China o Ocidente não tem vez, que era justamente era contra os ingleses e a atuação dos ingleses no território chinês, certo? A Revolução Socialista, né, ou seja, essa mudança de perfil, mudança ideológica, mudança econômica que a China passa, e a adoção do socialismo de mercado, certo? Vale lembrar, pessoal, que Mao Tse-tung, que é o líder da Revolução Socialista, assume o poder, implanta o socialismo na China, mas Deng Xiaoping, que substitui, né, com a morte de Mao Tse-tung, ele substitui Mao Tse-tung, Deng Xiaoping ele começa um conjunto de reformas, né? E dentro desse conjunto de reformas eu tenho a adoção do socialismo de mercado. Esse socialismo de mercado basicamente seria o quê? O país permanece sendo socialista quando a gente fala de política.
Aqui ninguém vai querer um monte de partidos disputando o poder. Não, nada disso. Partido Comunista Chinês e acabou. É um só. Mas no campo econômico, nós vamos ter uma certa abertura em algumas áreas da China, que são as chamadas zonas econômicas especiais, né? Então, Deng Xiaoping assume o poder e cria as zonas econômicas especiais, também conhecidas como ZIS. Essas áreas, pessoal, são áreas dentro do território que é considerado socialista, mas que está aberto à entrada de capital estrangeiro, né? Então, começa o processo de privatizações nessas áreas, e o capital estrangeiro tem entrada garantida, né, e tem lucro garantido também, né? Deng Xiaoping começa a investir em setores estratégicos, né, transporte, agricultura, desenvolvimento tecnológico, fim da indústria barata. Esse ponto aqui, pessoal, é um ponto bem atual. A China sempre foi marcada por ter produtos de imitação, né? Nós podemos considerar como imitação daqueles produtos que são desenvolvidos por países mais desenvolvidos, mais ricos. Ultimamente, o governo chinês está investindo pesado em ciência e tecnologia, em educação, e o objetivo, né, que eles colocaram no plano quinquenal é evoluir ao máximo a indústria chinesa. E nessa evolução, tirar a marca de que os produtos chineses não são de qualidade, certo? Então, esse é o grande, a grande marca da atualidade da China, que é diminuir ao ponto de, em um determinado momento, exterminar a ideia de que os produtos chineses não são produtos de qualidade, certo? Pronto. Aí chegamos nos tigres asiáticos, né? São 4 tigres asiáticos. Eu tenho Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, também conhecido como Formosa, e Hong Kong. Mas o que seriam esses tigres asiáticos? Primeiro, alguns países, né, esses países que foram citados agora, eles começaram a ter um crescimento econômico muito forte e passaram a ter uma participação na economia global considerável. Passaram a receber esse nome de tigres asiáticos pela agressividade das suas economias, né? Eram nações que no mercado internacional tinham uma agressividade muito grande e conseguiam ocupar determinados espaços nessas economias. E passaram a ser observados pelos economistas de uma forma muito próxima, né? Os economistas começam a falar que, na verdade, os tigres asiáticos, eles são filhotes do milagre econômico japonês. Por quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, o que é que acontece? O Japão, destruído, né, destruído entre aspas, a imagem do Japão no mundo manchada, só que os Estados Unidos tinham um plano que era evitar a expansão do socialismo, né? O que é que os Estados Unidos faz? Cria o Plano Marshall, para ajudar na Europa, e cria o Plano Colombo, destinado à Ásia, mais especificamente ao Japão, ou seja, um plano de ajuda econômica. Várias empresas americanas começam a se instalar no Japão e empresas japonesas começam a ter um crescimento considerável, porque eles pautaram essa industrialização pelas zaibatus, né? Que seriam empresas pertencentes a determinado ramo. Nesse momento, pessoal, eu vou ter o quê? Uma diminuição, certo, da dependência desses países em relação a outras nações. Só que essa agressividade, ela torna-se um ponto de incômodo nas nações globais. Por quê? Porque essas nações aqui, elas estavam funcionando como plataformas de exportação, certo? Então não era uma mão de via dupla. Consequentemente, essas nações começaram a ser exigidas que assumissem uma nova postura no mercado internacional, certo? Esses filhotes aqui, como foi falado no início, começaram a receber, né, empresas tanto dos Estados Unidos quanto do Japão. Porque essas empresas japonesas começaram a ir para essas novas nações, né? Pessoal, o que é que eu tenho? Eu tenho o Japão com evolução econômica considerável e uma ampliação do custo da mão de obra. A mão de obra estava ficando mais cara no Japão. E tinha países próximos do Japão que poderiam receber essas empresas.
Então, empresas japonesas, empresas americanas começam a se instalar na Coreia do Sul, em Singapura, Taiwan e Hong Kong, certo? Por isso que tem ligação direta com esse milagre econômico japonês. Essas plataformas de exportação, acabei de falar, né? Existe uma dependência do bem-estar das nações que são compradoras, ou seja, se uma nação compradora ela passa por uma certa dificuldade, automaticamente essas nações aqui elas passam a sofrer também, porque elas dependem da exportação, certo? Se eu diminuo a minha exportação, porque o mercado interno delas é pequeno, né? Não existe um mercado interno considerável. A Coreia do Sul, ela teve uma organização um pouco diferenciada, né? Eu tinha as plataformas de exportação, a Coreia do Sul funcionava como plataforma de exportação, mas com um elemento a mais. Ela foi organizada a partir dos chaebols, que tem inspiração nas zebatus do Japão, né? Que seria um conjunto de empresas pertencentes a uma mesma organização e que atuam em vários ramos distintos, certo? E aí nós temos como exemplo a Hyundai, a Samsung, a LG, são empresas da Coreia do Sul que funcionam como chaebol, que atuam em vários ramos, mesmo pertencendo à mesma organização. E por fim, Singapura, né? Singapura ela vai se destacar por ser o maior centro de refino de petróleo e derivados da Ásia. A Singapura não possui petróleo no seu território. O que é que Singapura faz? Importa o petróleo bruto, transforma esse petróleo bruto em derivados, né, nos derivados do petróleo e exporta. Então, o dinheiro boa parte do dinheiro que Singapura ganha, ela ganha nesse processo de beneficiamento do petróleo, certo? E também, Singapura tem um dos principais portos do mundo, né? Um dos mais movimentados do mundo. Justamente pelo fato de estar numa localização estratégica, né? E possibilitar que produtos da própria China e de outras áreas possam se espalhar por diferentes continentes, né? A localização de Singapura é uma localização totalmente estratégica. Fica entre a África, a Oceania e a Ásia, né? Então, e próxima ao Oceano Índico, Oceano Pacífico, então, acesso ao Oceano Índico e ao Oceano Pacífico. Então, facilita a circulação de mercadorias. Então, aqui está a localização, certo? Coreia do Sul, bem próxima do Japão. Eu tenho a ilha de Taiwan, certo? Lembrando que a ilha de Taiwan, pessoal, é reivindicada pela China. A China diz que é deles, Taiwan diz que não é, certo? Eu tenho Hong Kong, que é uma zona zona autônoma especial da China, certo? E tenho Singapura aqui, ó. Então aqui o Oceano Pacífico, aqui o Oceano Índico. Então eu tenho a Ásia, a Oceania e a África aqui, certo? Então a posição de Singapura é totalmente estratégica. E uma questão para a gente finalizar a nossa aula. Dirigentes da China e Taiwan tiveram em Nanquim o primeiro encontro desde a Guerra Civil em 1949. Foram 4 dias de conversações entre o chinês Wang Youxi e o taiwanês Zheng Jinjun. Tratou da continuação e contatos que ocorriam de forma discreta, apesar de ousada, desde maio de 2008, quando Mei Jing-jeou foi eleito presidente da ilha de 23 milhões de habitantes. Voos regulares passaram a encurtar distâncias e o fluxo comercial entre as duas partes dobrou. Em 2013, chegou a antes inimagináveis 197 bilhões de dólares. Em 2010, a China e Taiwan já haviam firmado um acordo comercial sustentado por organismos não oficiais. No ano passado, a ilha capitalista recebeu 3 milhões de turistas oriundos da China, país de 1,4 bilhões de habitantes, que passou por uma revolução comunista em 1949, liderada por Mao Tse-tung. Oficialmente, a China considera Taiwan como uma zona econômica especial? Não.
A China reconhece Taiwan como um país independente? Não, eles não aceitam a independência de Taiwan. Lembrando que Taiwan ela nasce, repetindo na verdade a ideia, que Taiwan nasce com a Revolução Socialista Chinesa, certo? Por quê? Opa, quase que não sai. O Partido Nacionalista, certo? Que perderam aquele conflito, eles os líderes acabam indo para Taiwan e montam um país, certo? Então, torna-se Formosa, né, o nome do país. Que, até hoje, eles se consideram independentes, mas que a China continua reivindicando o território e diz que é deles. Então, a China concede a Taiwan o status de província com autonomia especial? Não. A China considera Taiwan como uma região administrativa especial? Esse é o caso de Hong Kong, certo? É uma região administrativa especial. A China considera Taiwan como parte do seu território e não reconhece sua independência. Exatamente isso. A China considera Taiwan como ainda parte do seu território, mas não reconhece sua independência. Taiwan diz para o mundo que é independente, mas a China não aceita. E vários países do mundo também não aceitam o posicionamento de Taiwan, certo? Porque são parceiros comerciais da China. E as atividades de casa, né? Páginas 50 a 52 são as atividades propostas. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode mandar lá nos comentários do WhatsApp. Do WhatsApp não, do YouTube. Viu?